Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. O tema que nos traz aqui nessa noite, conforme adiante nós podemos ver, a lógica da reencarnação. E para adentrar o tema, nós vamos ver uma frase de Jackson Brock que diz: a maior de todas as ignorâncias é rejeitar uma coisa sobre a qual você nada sabe. Então veja, nós temos ainda o vício de criticar, de não aceitar aquilo que nós nunca estudamos, nem conhecemos. Ou às vezes até o contrário, elogiar algo que nós também nunca vimos. Então a maior das ignorâncias, conforme Jackson disse, é rejeitar umas coisas sobre a qual nós nada sabemos. Então nós vamos começar com noções básicas de lógica, sabendo que Aristóteles, o filósofo grego, foi o fundador da lógica. Até porque nós precisamos utilizar a lógica para nós conseguirmos entender. Bendita a doutrina espírita, que vem nos esclarecer muitas coisas e nos traz, com lógica e perfeição, os nossos ensinamentos. Então digo, é muito comum todos os dias ouvirmos alguém dizer, falar e comentar que uma coisa é lógica ou ilógica. Isso é comum entre nós. Só que pouquíssimas são as pessoas que conseguem fazer isso com embasamento. Pouquíssimas são. A lógica é a única ferramenta que pode nos orientar em direção à verdade. Ou o mais próximo dela. O mais próximo da verdade. Porque é óbvio que nós sabemos que sempre vai haver algumas coisas que nós podemos chegar próximo da verdade. Mas aonde está a verdade, nós não podemos afirmar com certeza. Mas a lógica é esse caminho. Porque sem a lógica ficamos reféns dos famosos donos da verdade, dos dogmas absolutos, aqueles que jamais podem ser questionados. Porque sabemos disso também. Alguém discute sobre alguma matéria, seja da vida espiritual, seja o que for. E ele não pode ser questionado. Então, conforme eu disse, nós podemos chegar o mais próximo à verdade através da lógica. Mas pode ser que ainda falte mais alguma coisa para nós aprendermos. Muito bem. Numa análise lógica, pergunta-se: Deus é justo? Será que nós podemos afirmar que Deus é justo? Ora, a resposta só pode ser sim. Óbvio. Todos aqueles que acreditam na existência de um ser criador de todas as coisas admitem que ele é perfeito e possui todas as virtudes. Então é claro, sabemos, Deus é justo, claro que sim. Seria ilógico imaginar Deus sujeito às nossas imperfeições. É ilógico, não dá para raciocinar isso. Isso é muito fácil de entender. Deus é justo. Portanto, se Deus é perfeito, é acima de tudo justo. Portanto, Deus é justo e perfeito. Muito bem. No nosso dicionário Aurélio, ele diz que justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Então guardemos isso. Justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que é seu. Ou seja, se eu tenho, é uma justiça eu ter. Muito bem. Então, premissa 1, Deus é justo. Chegamos a essa conclusão. Continuando a análise lógica, pergunta-se: seria justo impor um sofrimento a alguém sem que este tenha merecido receber aquele sofrimento? Será que é justo alguém sofrer sem merecer? A resposta é não. Tal ação vai de encontro ao próprio conceito que nós vimos de Deus, de justiça. Vai de encontro. Nós estamos falando de justiça. Se não merece, como é que pode receber? Então, premissa 2, não é justo impor um sofrimento
a um inocente. Não é justo. O inocente não pode sofrer. Na análise lógica, chegamos à conclusão: Deus não pode ser justo e cometer injustiça ao mesmo tempo. Nós já sabemos que Deus é justo. É acima de tudo bom, perfeito, soberanamente justo. Então, Deus não pode ser justo e cometer injustiça. Se existisse apenas uma vida, essa vida nossa material que nós estamos aqui agora nesse instante, então Deus estaria impondo a alguns, desde o nascimento, sofrimentos terríveis, sem que os mesmos tenham merecido esse sofrimento. Calculemos cada um de nós aqui que nós temos só essa vida. O famoso, não é nem desencarnou, é morreu, acabou. Imaginemos que tenha só essa vida. Onde é que está a justiça de Deus? Por que tantos têm coisas boas e tantos têm coisas tão ruins? Onde é que estaria a justiça de Deus? Deus estaria, sim, sendo injusto. Mas se nós sabemos que Deus é justo, então tem alguma coisa aqui para se pensar melhor. A figura da frente não sou eu, tá? Pode ter certeza. Por que algumas pessoas já nascem defeituosas, doentes e outras não? Já nascem. Por quê? Seria justo que Deus fizesse pessoas sofrer desde o nascimento por algo que elas não fizeram? Ou então, pior, porque outras pessoas fizeram? Onde é que está a justiça disso? O menininho ali, pelo jeito, já nasceu faltando uma perna. Por quê? Onde é que está a justiça de Deus? Se Deus é justo, onde é que está essa justiça? Por que ele sofre mais do que a maioria de nós encarnados? Qual a explicação para as pessoas que nascem defeituosas, paralíticas, doentes, deficientes visual, enquanto outros nascem com perfeitas condições físicas, sem nenhum problema? Onde que está essa explicação? Onde que está essa lógica? E aonde está a justiça? Conforme nós vemos a foto ao lado, duas crianças, uma sendo empurrada a uma cadeira de rodas. Perguntas: por que uma delas é perfeita e a outra paralítica de nascença? Por sinal, duas irmãs. Por quê? Por que uma já nasce com esse sofrimento e a outra não? Onde está a justiça de Deus? Se houvesse apenas uma vida e tivéssemos aquela famosa atingir a salvação. Porque quantos ainda falam que nós estamos para atingir a famosa salvação? Por que então alguns nascem com mais condições para atingir esse objetivo do que outros? Porque se nós olharmos para nós aqui dentro dessa casa espírita hoje, nós vamos ver que nós temos muito mais condições de dar aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos entes queridos, muito mais condições do que muita gente aqui encarnado no nosso planeta. Por que nós temos essa condição melhor do que muitos outros? Deus está sendo justo conosco e injusto com eles? Porque nós temos que ver as vantagens que nós estamos tendo na vida. Nós precisamos lembrar disso. Uns nascem em famílias estruturadas, que vai dar boa educação, bons exemplos, exemplo de moral cristã. E nós encaminhamos essas crianças, os nossos familiares, para um caminho melhor, o caminho do bem. Porém, outros nascem em famílias desestruturadas, no meio de extrema miséria. Não tem nenhum tipo de referencial moral. E às vezes já cedo já sopra a violência do local onde estão, da família que estão vivendo, do seu bairro, da sua condição social. Por quê? Por que é assim? E mais, além disso, mesmo que eles estejam enfrentando todas essas adversidades da vida, do dia a dia, eles ainda serão julgados após a morte. E poderiam até mesmo ser
condenados à famosa pena eterna. Pelos erros que cometeram apenas uma vida? Uma vida que eles vieram aqui, passaram essa vida terrível, e aí vão ser condenados à famosa pena eterna. Ou seja, vai ficar sentado lá no mármore do inferno, queimando até quando? Por quê? Quanta desventura e quanta injustiça num pensamento desse. Quanta, na realidade, falta de estudo, de compreensão. E além de serem injustiçados por nós, porque nós os condenamos, eles seriam injustiçados pelo próprio Deus. Porque nós condenamos eles aqui, à terra, enquanto encarnados, e aí ao desencarnar, ao morrerem, eles vão ser condenados pelo próprio Deus. Porque vai ficar lá na famosa pena eterna. Por quê? Porque não foram gente boa, conforme nós dissemos aqui. Quanta injustiça, né? Mas aí temos mais. Como explicar o caso de pessoas que, mesmo tendo sido boas durante toda a vida, trabalhadores no bem, auxiliando a muita gente, são surpreendidos com doenças terríveis no meio de suas vidas? Ou então, vítimas de terríveis acidentes. Como explicar? Que qualquer um de nós aqui está sujeito a ter uma doença, a ter um acidente, a ficar à cama até o dia do desencarne. Qualquer um de nós. Que isso, bendita doutrina, que vem também nos esclarecer, por isso a necessidade do estudo, para nós sabermos que nós temos que estar preparados para tudo e para todos os atos da nossa vida. Porque, graças a Deus, nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Mas pode acontecer. O que nós não podemos admitir em nós é aquela famosa frase que aqui em Rio Preto, com certeza, ninguém fala. Mas diz que de Araraquara para lá, todo mundo, quando acontece uma doença, um acidente com a pessoa, diz que eles falam assim, ó, ah, meu Deus, por que comigo aconteceu isso? Eu sei que aqui nós não falamos isso, de jeito nenhum. Nós já estamos bem evoluídos, estudamos muito, então a gente não reclama de Deus. Mas diz que eles lá falam, viu? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Só que com a pessoa, quando está dizendo assim, ó, ela olha para mim, olha para os senhores aqui, e fala assim, ah, por que aconteceu isso comigo? Sabe o que está querendo dizer? Ô Henrique, por que não aconteceu com você? Com esse povo tudo que está aqui? Foi comigo acontecer isso. Ou seja, comigo não pode acontecer. Mas com o resto da população, qualquer um pode acontecer isso. Então, nós podemos sofrer qualquer augúria dessa, a qualquer momento. Agora, enquanto outras pessoas passam toda a vida sem conhecer tal infortúnio, porque realmente tem. Não acontece nada. Poderíamos, então, dizer que é o quê? É sorte de um e azar dos outros? Simplesmente isso? Nós vamos resumir em sorte e azar? Se nós fôssemos criados por Deus no momento do nosso nascimento e não existisse vidas anteriores, pergunta, qual seria o critério que o Criador usaria para escolher quem seria saudável, perfeito e quem seria deficiente, cego, doente, entre outras coisas? Qual seria esse critério? Será que Deus faz mais ou menos assim? Bom, dia par vai nascer só pessoas com doença e deficiência. Dia ímpar, não. Dia ímpar vai ser tudo bonito, saudável, rosto maravilhoso. Alguma coisa assim. Porque você tem que dividir, sem motivo nenhum, e tem que escolher alguma coisa, não é? A única explicação, então, é sorte e azar? Não haveria uma explicação mais coerente, uma explicação melhor, uma lógica melhor para isso? Se não houver, é um absurdo. Agora imaginemos, e vamos imaginar cada um de nós aqui, numa situação dessa. Um casal que tenha 2 filhos, de preferência gêmeos. Então imaginemos nós aqui com 2 filhos gêmeos. A um deles, nós vamos dar carinho, educação, alimentação, roupas das melhores. A outro, o outro filho, nós não vamos dar não.
O outro a gente não vai dar carinho, não vai dar educação. A roupinha é só aquelas mais velhinhas possível. E para uns não, só roupa de grife, desde criança. Será que nós vamos conseguir tratar dessa forma? Ou seja, vamos tratar um com sofrimento desde a infância e outro com muito carinho desde a infância? Nossos filhos, gêmeos, tá? Será que tem alguém aqui que conseguiria fazer isso com o filho que recebe em casa já? Muito carinho para um e nada para o outro? Nós encarnados. Tudo isso sem nenhum motivo que justificasse tal ato, tá? Não é porque um ali já no bercinho olhou e falou assim, papai, não gosto de você. Não, não falou. No primeiro dia de vida ele não falou isso. Tá? Gosto mais da mamãe, mas não gosto do papai. Não, não falou nada disso com um dia de vida. Mas já nós começamos a tratá-lo assim. Seria justo nós fazermos isso? É óbvio que não. É claro que não. Se não é justo para nós, um pai ou uma mãe, proceder desta forma, será que Deus, infinitamente sábio, justo, será que Deus consegue agir assim? Se nós, que somos todos imperfeitos, estamos aqui em expiação e provas, nós não conseguimos fazer isso com os nossos filhos, separar um para não tratar bem e outro para tratar bem, se nós não conseguimos, e Deus que é perfeito? Será que Ele consegue fazer isso? É justo isso? Evidentemente que não. É óbvio que não. Outros mais dizem que nós sofremos devido ao que os nossos pais, os nossos antepassados fizeram. Quer dizer, o seu pai, a sua mãe, o meu pai, a minha mãe fizeram as coisas erradas lá atrás, nós estamos pagando aqui. Ou os nossos avós. E eu tenho que pagar. Agora, pior que isso. Dizem até que estamos pagando por causa do famoso pecado original. Aquele lá do Adão e Eva. Que eles foram todos felizes lá, fala-se que eles cometeram um erro e nós estamos pagando até hoje. E veja, isso se diz até hoje, em 2014. Então, será que é justo isso? Novamente perguntas. Teria sentido alguém pagar porque outras pessoas fizeram? O nosso pai, a nossa mãe? Agora imaginemos então uma pessoa sendo presa porque seu pai cometeu um crime. E a polícia não conseguiu prendê-lo. Seria um caso típico meu, né? Meu pai cometeu o crime, aí chegou a polícia, e ele já está desencarnado, tá? Mas chegou a polícia, para prender lá o seu Toninho, velhinho, bom de perna, sai correndo. A polícia olha e fala assim, vai você mesmo. Por que eu? Azar seu, de muleta, não consegue correr, para você ser preso no lugar do seu pai. Onde é que está a lógica disso? Eu ser preso porque meu pai cometeu um crime. Não. O filho inocente seria então que pagar pelo crime do pai. Seria Deus assim tão injusto? A nossa lei não é injusta assim, que é feito por nós, seres humanos. Mais uma vez a resposta é claro que não. Deus não pode ser injusto. A resposta lógica da reencarnação. Essa doutrina maravilhosa da reencarnação, que não é só nós, espíritas, que a cultivamos, é a única que oferece uma explicação lógica, um conceito muito mais justo. Porque se nós buscarmos todas as nossas dores, nós vamos encontrar na doutrina da reencarnação. Tudo que nós estamos passando é pela reencarnação. Nós que imploramos muito, e muito para retornar, estamos aqui para resgatar e cumprir coisas que nós deixamos para trás, em outra e outras encarnações. Então a doutrina da reencarnação é a melhor explicação, a mais lógica possível, para saber por que Deus é justo. Porque se não for assim, que me perdoem àqueles que ainda não aceitam. Mas aí, para mim,
Deus não tem nada de justiça. Se nós morrermos aqui agora e acabou tudo, Deus para mim não tem nada de justiça. Porque onde é que está a explicação de uns sofrerem tanto, e outros passaram uma vida quase que maravilhosa a vida inteira? Onde é que está a explicação? A explicação está na reencarnação, na pluralidade de existência que nós temos. Deus jamais impõe sofrimentos a quem quer que seja. E lembre-se, ninguém sofre sem merecer. Deus não impõe sofrimento nenhum a nós. Nenhum sofrimento que nós estamos passando, nenhuma dor que nós estamos passando, foi imposto por Deus. Nada. Tudo isso que nós estamos passando, cada um de nós, individualmente, coisa nossa. As minhas dores são coisas minhas. Eu as comprei nessa e em outras encarnações. Nós temos ainda frases em 2014 que estou sofrendo porque é tal pessoa que me faz sofrer. Não é não. Ou então aquela outra frase muito pior ainda. O filho ora para a mãe ou para o pai e diz assim: eu não pedi para nascer. Não sei o que eu estou fazendo aqui. A resposta que nós podemos dar é o seguinte: não, filho, realmente, você não pediu mesmo. Você implorou durante anos a fio para estar aqui. E nós programamos durante anos e anos para estarmos juntos hoje. Não foi um pedido, foram milhares de pedidos para fazer essa programação para a gente estar aqui junto hoje. Então Deus não coloca nenhum sofrimento sobre nós. Nós temos aquilo que nós merecemos. E aí qual que é o objetivo da encarnação então? Lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, resume-se dizendo que Deus determinou aos espíritos a necessidade de encarnar para alcançar a perfeição e também de colaborar na criação. Então nós viemos aqui para isso, para buscar a perfeição. E buscar a perfeição é ser igual ao Criador. Aí novamente pergunto, será que nós aqui encarnados vamos conseguir sair dessa vida aqui agora perfeitos? Desculpe, mas não. É impossível. Sairmos dessa vida perfeitos, como nosso Pai Celestial é impossível. Então, se é impossível, nós vamos ter que ter outras encarnações para ir melhorando, para ir crescendo, para chegar à perfeição. Então, dessa pergunta da 132, nós podemos deduzir e entender que eu tenho necessidade sim de melhorar, e eu tenho que buscar essa melhora para mim. E a outra é tentar colaborar na criação. E Deus criou leis sábias e justas, tá? Que regem o nosso universo. E dentre essas leis, nós destacamos 3 delas, que não precisa ser nem advogado, nem juiz, nem nada para entender. Que é a lei da evolução, a lei do livre-arbítrio e a bendita lei de causa e efeito. Muito bem, a lei da evolução. Tudo no universo caminha para a evolução. Tudo sem exceção. Até as coisas materiais caminham para a evolução. Tá? Até nós, seres humanos, se nós olharmos as nossas fotografias, lá do ano de 1500, tá? Um pouquinho antes, nós vamos ver que nós, seres humanos, melhoramos muito. É só fazer a comparação. Que o povo feinho que éramos nós antigamente, né? Então, veja, nós estamos melhorando muito. Isso é evolução. Se nós pegarmos as nossas construções daquela época e dali para trás, e comparar com os edifícios que se fazem hoje, nós vamos ver que melhorou muito. Então, tudo caminha para uma evolução, para uma melhora. Então, a maior razão de estarmos aqui nesse planeta é trabalharmos em prol
da nossa evolução, do nosso espírito. Porque quando nós estávamos lá implorando para retornar, a nossa promessa para nós era melhorar, era evoluir, era crescer. É para isso que nós retornamos. E aí nós retornamos aqui e esquecemos da evolução. E ficamos patinando com coisas que não nos levam a nada, que não ajudam em nada. Brigamos por coisas tão pequenas que não vai nos trazer nenhum benefício para a lei espiritual, para a lei de Deus. Paramos, às vezes, a nossa vida por uma coisa que não vai nos ajudar em nada. Nós esquecemos que nós temos a lei de evolução. Damos muito mais valor ao material do que ao espiritual, que é a nossa verdadeira vida. E ninguém está dizendo aqui que tem que abandonar a vida material, não. É impossível isso. O que nós temos que saber é como fazer isso. Lembrar que a vida espiritual é a que não acaba, a que vai prosseguir. E que nós viemos aqui para crescer, para melhorar. Aí chegamos na lei do livre-arbítrio. Deus criou a todos nós, cria espíritos simples e ignorantes. E deu para todos nós as mesmas condições iniciais. Para quê? Para que nós cheguemos à evolução. Para nós buscarmos a evolução. Então, todos nós nascemos simples e ignorantes e vamos chegar à evolução, à perfeição. Uns caminham a passo de muleta. Não é meu caso, tá? De jeito nenhum. Outros correm um pouco mais. Então depende de nós. Da forma que nós queremos chegar lá na frente. E na lei do livre-arbítrio, cada um tem o seu próprio livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolher os caminhos que deverá seguir. E nós temos o livre-arbítrio para escolher ir por aqui ou por aqui. Nem Deus interfere nesse direito nosso. Ah, mas que é isso, hein? Como Deus interfere? Deus nos orienta. Orientou. Mas quantas vezes nós somos orientados e seguimos o caminho errado? E por quê? Porque nós não estamos em sintonia com o nosso instrutor espiritual. Porque o dia que nós nos colocarmos em sintonia com o nosso instrutor espiritual, ele vai sempre mostrar o caminho correto e nós vamos seguir o caminho correto. Então, se nós temos o livre-arbítrio, e eu seguir o caminho da esquerda, que era para seguir o da direita, Deus não vai interferir nisso. Deus não interfere. Até porque nós temos todo o tempo do universo para resgatar as nossas dívidas, as nossas faltas. Então Deus não interfere nos nossos caminhos que nós escolhemos. Ele vai sim ajudar mesmo seguindo o caminho errado. E aí chegamos na lei de causa e efeito. Ao fazermos então essas nossas escolhas, quando chega no livre-arbítrio, nós recebemos os resultados positivos ou negativos dessas escolhas que nós fizemos. É uma coisa simples assim. E é tão simples de entender e fazer isso, e por que nós não seguimos dessa forma? Falta de estudo, falta de entender, falta de praticar. Porque está aí tudo mostrando para a gente. Está tudo muito bem esclarecido. Veja, Deus não precisa ficar a cada erro nosso, nos punindo, ou então a cada acerto, batendo palma. Porque nós vamos ter erros e acertos durante toda a nossa vida. E Deus não fica fazendo isso. Aliás, Deus nunca pune ninguém. Deus nunca pune ninguém. Aquela brincadeira nossa, de vez em quando, para brincar com um amigo, falar assim, cuidado, hein? Deus castiga, hein? É só brincadeira. É só uma fase para brincar. Porque Deus não pune ninguém, Deus não castiga ninguém. Não há essa possibilidade. Nós nos punimos através do quê? Das ações erradas que nós cometemos, que nós fazemos. Então nós mesmos nos punimos. Acabei de dizer, a dor que eu estou passando hoje é minha. É exclusivamente minha. Não é Deus que está castigando. Não foi ninguém que trouxe essa dor para mim. Foi exatamente eu.
E é isso que nós temos que colocar em nós. Essas dores são nossas. E aí, se nós fizermos um comparativo da Terra, do nosso planeta Terra, onde nós estamos encarnados, como sendo uma grande escola, na qual nós, como alunos, podemos escolher estudar e passar de ano, né? Não nessa passagem obrigatória que tem aí agora, tá? Mas estudar e passar de ano, ou então não estudar e repetir de ano. Então, comparando que a Terra é uma escola, nós estamos aqui para aprender. Então, se nós estudamos, nós passamos de ano. Se nós levamos na brincadeira, nós não vamos passar de ano. Vamos repetir. Muito bem. Cada vida nossa, a vida inteira nossa, é como se fosse um ano letivo. Se nós estudamos, nós vamos passar de ano. Se não estudamos, não vamos passar de ano. Então, automaticamente, vai chegar um dia que o aluno vai atingir, nós vamos atingir um nível evolutivo, que nós vamos poder deixar essa escola. E aí nós vamos para um local muito melhor, tá? Escola mais evoluída. Mas para isso, nós temos que cumprir a nossa meta, a nossa missão aqui. Nós temos que trabalhar para isso. Assim como na escola. Porque se nós não fizermos nada na escola, nós não vamos passar. A vida para nós é a mesma coisa. Então, dessa forma, se explica, de forma assim, vamos dizer, bem coerente, a situação de pessoas que já iniciam a vida sob condições difíceis. Mas, por outro lado, nós temos que lembrar aqui também que não é que nós vamos aprender isso, entender isso, e aí sempre que nós vermos pessoas nessa situação, olhar e falar assim, tá vendo? Vai, lá atrás você não fez tudo isso? Matou, roubou, mentiu, enganou, fez um monte de coisa errada, agora você está aí sofrendo. Fica aí sozinho. Não. Não é dessa forma. A nossa obrigação é sempre auxiliar ao nosso semelhante. Ajudar o nosso semelhante. Nem que for orando apenas. Porque quando a gente fala orando apenas, essa é a maior coisa que nós podemos fazer pelas pessoas que sentem dor, que sofrem, que estão doentes. A oração tem um poder que adentra dentro do nosso corpo, que modifica a nós, nos transforma. Então a oração é muito que nós podemos fazer quando nós vermos pessoas em situações difíceis. Na verdade, elas, ou nós, tá? Nós estamos apenas colhendo os frutos das ações erradas que cometemos em outras vidas. Então todos nós aqui estamos sofrendo. Todos nós temos dores. Todos nós. E aí nós temos que lembrar também de uma coisa. Tudo passa. O bom também passa. Mas o mal vai passar também. As nossas dores vão passar. E digo mais. Se cada um dos senhores aí puxar nas suas memórias, vai se lembrar agora, porque eu estou aqui, né? Puxando, tentando fazer os senhores puxar na memória, uma dor muito forte que passou há 1 ano, há 5, há 20. E, no momento que passou por essa dor, passou um desespero tão grande, que talvez chegou a dizer para si próprio, não tem saída. Eu cheguei no fundo do poço, eu estou de cara na parede, não dá para fazer mais nada. Eu queria morrer, pai, porque não dá para fazer mais nada. E hoje está aqui. E só lembrou dessa dor, porque nós fomos buscar ela na memória. Então veja, essa dor tinha que passar. E cada um de nós temos que passar por algumas dores. E o que são dores? É uma doença no corpo, é a perda de um ente querido, a perda do emprego, e tantas outras coisas que nós temos. E todos nós temos que estar capacitados para passar por isso. Porque ninguém está imune de passar por toda e qualquer dor. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, ao invés de nos condenar, aquele famoso fogo eterno do inferno, vai sempre nos dar uma nova chance.
Deus estará sempre nos dando uma nova chance. Assim como nos deu quando permitiu que nós reencarnássemos novamente naquela casa, com aquela mãe, com aquele pai. Ah, mas, Henrique, é que você não conheceu. Minha mãe e meu pai me abandonou desde criança. Não foi à toa. Não foi à toa. Pode ter certeza. Vai chegar um dia que tu irá entender isso. Não é nada por acaso. Nada nos acontece por acaso. Então veja, nós temos essa obrigação de estar aqui e procurar a melhora para nós todos os dias, todos os momentos, sem cessar. Vivenciamos agora o resultado de tudo aquilo que fomos em vidas passadas. Nós estamos vivenciando aquilo que nós fomos em vidas passadas. Se nós fomos muito bom lá, hoje aqui está sendo muito melhor. Se não fomos, hoje aqui está sendo duro. E a nossa obrigação é entender essa dureza que nós estamos passando hoje. As dores que nós estamos passando hoje. E parar de reclamar. Nós temos que parar de reclamar. Por quê? Nós reclamamos do tempo. Você quer ver esses domingos, sábado, começar a chover 3 dias? Nós estamos todos desesperados por causa de seca, né? Abre aquele negócio chamado Facebook, você não vai ter lá assim, ó. Nossa Senhora, 2 dias já chovendo sem parar. Pelo amor de Deus. O sol volta. Não é verdade? Nós reclamamos do tempo. Imagine de nós, então. O que nós não fazemos com nós. E está todo mundo desesperado porque não tem água. Mas não pode chover 2 dias seguidos, nós vamos reclamar. 2 dias sem sol? Meu Deus do céu, eu vou descolorir tudo. Nós precisamos acordar para essas nossas reclamações. Aliás, nossa vida atual é a chance que temos para pagarmos qualquer mal que tenhamos feito e reparar esses males que fizemos. É a nossa chance. É a chance que nós imploramos para ter. E é agora que nós temos que pagar isso. Resgatar. Quando a gente vai no mercado, a gente faz compra, não vai chegar ali no caixa e paga. É a nossa vida. Nós temos uma chance agora de pagar, resgatar aquilo que nós já fizemos. E para isso, nós temos que ter o bom senso. Para isso, nós temos que ter a educação espiritual de aceitar as coisas em nossa vida. Porque se nós não fizermos assim, nós não vamos conseguir. Nós vamos retornar da mesma forma que nós chegamos aqui. E não é esse o objetivo que nós pedimos. Até porque nós não somos espíritos evoluídos. Pelo menos eu não. Tá? Estou longe disso. E somente espíritos muito evoluídos reencarnam em missão aqui na Terra. Não é o meu caso. Utilizando então o seu livre-arbítrio dos espíritos evoluídos, eles vêm até aqui o nosso plano para sofrer por nós. Tá? Mas eles fazem isso por escolha. Eu não fiz por escolha não, tenho certeza. Tá? Eu fiz porque era obrigado a fazer. Ó, eu preciso ir assim porque eu tenho que ter isso para tentar melhorar. Diferente de um Chico Xavier, de Jesus, que vem aqui para nos ajudar. Que vem trazer coisas boas para melhorar a própria encarnação. Para que através desses exemplos deles, possa trazer para nós luz, e é através dessa luz que nós começamos a aprender a amar melhor. Mas Jesus passou aqui na Terra também tem pouco tempo, né? Porque a gente fala aí mais ou menos aí em torno de, vamos dizer assim, só 2000 anos, e ele veio trazer, se eu não me engano, lei de amor e caridade. E até hoje nós ainda temos que ler o que é amor e caridade, porque não conseguimos aprender para colocar no nosso coração. Amor e caridade. Nós não conseguimos colocar em prática amor e caridade. Está faltando para a gente estudar um pouco mais e entender. E nos esforçarmos para melhorar o nosso amor e caridade. Nós, ainda imperfeitos, estamos sujeitos à expiação. Então, colhemos hoje o que plantamos em outras encarnações, em outras vidas. Mas temos que lembrar,
nós vamos colher amanhã o que nós estivemos plantando hoje. Se nós colocarmos isso dentro da gente, eu vou colher amanhã o que eu estou plantando hoje, nós vamos começar a modificar. Porque, vocês já imaginaram, pensa bem, retornar aqui daqui uns 100, 150 anos, ter que vir aqui no Kardec e ouvir o Henrique de novo. Eu, quando falo isso, as pessoas falam assim, meu Deus do céu, eu vou melhorar muito agora, para nunca mais precisar disso. Então, isso é o incentivo que eu estou dando para os senhores. Melhorem agora, né? Embora eu já estou programado, ao sair dessa vida, eu vou para o céu. Com todo respeito aos senhores, eu vou para o céu. Tá? E vou continuar fazendo palestra lá, porque céu nada mais é do que Centro Espírita do Umbral. Tá? Então, estarei lá com certeza. Vou continuar fazendo preleção lá. Até que então venhamos atingir um certo grau de perfeição e pureza espiritual em que não vamos mais precisar reencarnar no planeta Terra. Tá? Depende de nós. Correr, melhorar, buscar essa força para nós, para melhorar, para sair do planeta Terra um planeta melhor, para chegar na regeneração o mais rápido possível. E assim, continuaremos a nossa evolução em planos espirituais mais elevados. E até por quê? Porque esse é o nosso objetivo. Foi para isso que nós imploramos muito para retornar aqui. Para crescer, para evoluir, para melhorar. Se possível, ajudar também na procriação, claro. Mas o primordial era para crescer. Então, se nós viemos aqui para isso e não estamos fazendo isso, veja, a comparação até em torno de brincadeira. É a mesma coisa dos senhores hoje ter saído para vir aqui para assistir uma preleção e quando chegasse aqui, ficasse todo mundo ali na rua. E nós aqui dentro falando, não tinha ninguém. Então, a mesma coisa é isso. Me programei para ir ao Kardec assistir a preleção, mas ficamos todo mundo na rua batendo papo. Então nós estamos fazendo isso com a nossa vida. Nos programamos, imploramos, depois conseguimos, chegamos aqui e não cumprimos aquilo que nós falamos que tinha que fazer lá. Que era só aprender amor e caridade. Evoluir o nosso espírito. Melhorar para não ter que continuar sofrendo. Então, esse é o nosso objetivo. Melhorar o quanto mais nós pudermos na nossa vida. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Tenham uma boa noite.